Boa tarde, associados e demais seguidores de nossas redes sociais. Hoje é dia 11 de setembro de 2024. Estamos na sede do Sindicato dos Servidores Municipais de Flores da Cunha. Eu sou a professora doutora Daiane Dalazen. Vou fazer a entrevista com o candidato, com o seu vice. Então, estamos aqui, lembrando que quarta-feira que vem, dia 18, nós temos o terceiro candidato, que será sabatinado. E as regras são as seguintes: o candidato escolhe uma pergunta, pega uma pergunta da caixinha, eu leio a pergunta e o senhor tem 3 minutos para fazer a resposta, Lídio. Não será permitido que o candidato faça propaganda, pedindo votos, isso não é permitido. E o candidato Lídio Escorteganha, ele é agricultor, político do partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e concorre à prefeitura com seu vice, Carlos Eduardo Eberle, do Partido Socialista Brasileiro. Boa tarde, candidatos. Podemos iniciar? Podemos. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos os servidores que estão aqui. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, como você bem colocou. Sou Lídio Escorteganha, 55 anos, sou agricultor e estou aqui me apresentando como candidato a prefeito. Eu só quero fazer uma ressalva para quem está nos acompanhando, que as perguntas que todos os 3 candidatos responderam, ela está, o calhamaço de perguntas, que são 35, estão disponíveis aqui no sindicato. E dessas 35 que eles já responderam, a gente vai escolher 10, através de sorteio. Mas todas estão aqui para os servidores interessados, se quiserem checar a resposta dos candidatos, está aqui no sindicato. Obrigada. Podemos prosseguir. Pode. Pode escolher uma sorteio. É mesmo? Isso mesmo. Vamos lá. Pergunta número 9. Concessão de licença-interesse quando houver comprovação de necessidade por parte da servidora, em caso de negativa, que seja fundamentada a resposta. Então, os servidores reivindicam a concessão de licença-interesse, que faz um bom tempo. Eu tenho 21 anos de município e não conheço história de quem tenha tirado a licença-interesse. A licença-interesse é uma previsão legal no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é um direito do servidor. Pode-se dizer, sim, que é uma conquista, e a mesma sendo fundamentada pelo servidor, apresentada de forma adequada, como manda a legislação. Nós respeitamos a todos os servidores e sempre respeitamos para que eles possam ter os seus direitos garantidos, e será assegurado o direito da licença-interesse, como sempre foi. Já está no Estatuto e continua sendo uma norma que prevalece e vai ser respeitada para o servidor público municipal. Muito obrigado. Vamos para a próxima. Questão número 3. Encaminhar à Câmara de Vereadores proposta que regulamenta o intervalo da interjornada de 15 minutos para servidoras com carga horária semanal de 30 horas e para jornadas superiores a 4 horas de trabalho. A legislação nossa, ela não prevê esses 15 minutos. Nós vamos encaminhar, porém é preciso, antes disso, verificar a legislação superior. Nós, o município de Flores da Cunha, ele é submetido à legislação federal, às outras legislações. É preciso adequar as legislações dentro do que é permitido. Nós sabemos de que muitas vezes a vontade dos servidores, que são os verdadeiros que fazem a máquina pública acontecer, que fazem o trabalho todos os dias, e se nós temos um poder público eficiente, se deve ao servidor público em todas as categorias. A prefeitura municipal, ela abrange, e vocês sabem melhor do que ninguém, todas as categorias. Ela cuida da saúde, das obras, da educação, enfim, é uma empresa ampla, é a maior do município, e a responsabilidade do gestor é cumprir a legislação, fazer com que essa legislação atenda bem o seu servidor em todas as suas esferas, mas precisamos
cuidar da legislação, ver a legislação federal e adequar a legislação municipal dentro das possibilidades. Muito bem, obrigada. Candidato, próxima. Questão 34. Para a realização da mostra científica cultural, em todos os anos do ensino fundamental 1 e 2, demonstrou, segundo pesquisa realizada com todas professoras e professores, que sua continuidade atenda às recomendações dos professores e das professoras, sendo facultativa a participação dos estudantes e turmas, bem como designado uma comissão científica para que, além de prestar o suporte e treinamento aos professores e estudantes, possa padronizar, uniformizar com os mesmos critérios, corrigir e orientar, e assim produzir conhecimento qualificado de acordo com as normas da Base Nacional Comum Curricular. Os professores, assim como todos os servidores públicos, repito mais uma vez, merecem o nosso respeito. E a forma mais respeitosa de tratar os servidores e qualquer cidadão é com o diálogo. A mostra científico-cultural, projeto que está sendo executado nas escolas, ele não só precisa, como ele vai ser discutido com todos os professores, que são excelentes profissionais, com as escolas, com as equipes diretivas, com os diretores, com os coordenadores pedagógicos, e vamos sim fazer as modificações necessárias, ouvindo não só no evento da mostra científica, mas também em todos os eventos, em todas as modificações ou alterações que porventura a gestão pública deva fazer. Afinal, o servidor satisfeito, ouvindo as suas sugestões, que é quem trabalha no dia a dia, no público, com as pessoas, nós teremos um serviço de maior eficiência prestado à nossa comunidade. E a primeira eficiência nós devemos demonstrar tratando bem os nossos servidores, com respeito, diálogo e, acima de tudo, olhando da mesma forma como sempre tivemos, olhando para frente e construindo um município cada vez melhor. Obrigada, candidato. Próximo. Vinte e dois. Ampliar e fortalecer as equipes completas de ESF, Estratégia de Saúde da Família, bem como os CRAS, CRES e Conselhos Tutelar, levando em conta o crescimento populacional e as políticas de atenção básica. Criei a primeira equipe de saúde da família, a equipe do ESF, do CRAS e do CRES, o Conselho Tutelar, serão fortalecidas de acordo com o crescimento da população. A própria demanda já vai exigir do poder público, de todos nós, para que a gente faça, sim, fortaleça as equipes. É importante também que a gente observe o crescimento da receita corrente líquida no sentido de atendermos a população, com a efetiva quantidade exigida pela lei superior e pela lei local. Nós precisamos observar todas essas normas, nos adequarmos à legislação e termos os recursos suficientes para que a gente possa pagar em dia e honrar com todos os nossos compromissos. Obrigada. Candidato, próxima, por favor. Questão 28. Encaminhar à Câmara a regulamentação e previsão do auxílio acidente em casos em que, após o acidente de trabalho, quando o servidor ou a servidora fica com sequelas que reduzem sua capacidade laboral, antigo pecúlio do RGPS, e em casos de afastamento total laboral, que seja mantido o pagamento do vale alimentação, eis que o acidente foi decorrente de sua atividade. Nesse caso é preciso ter bastante responsabilidade, né? Eu já fui gestor, conheço toda a legislação. Se não existe a regulamentação prevista de acidente de trabalho, a mesma será criada. Quanto ao vale refeição, vale alimentação, por se tratar de verba indenizatória, somente pode ser pago aos servidores em efetivo exercício de trabalho.
Isso conforme orientação do Tribunal de Contas. Portanto, a responsabilidade do gestor na questão do quesito do Vale Alimentação, ele precisa sim, ou ser revisto a forma de benefício, mas o formato como Vale de Alimentação, conforme a orientação do Tribunal de Contas, mesmo sendo afastado pelo motivo do qual ele foi acidente de trabalho, ele não pode ser pago. Portanto, deve ser revisto o formato do benefício, mas o Vale Alimentação, se não mudar a legislação, não pode ser adequado, pago conforme a própria orientação, sob pena do gestor público municipal ter que depois devolver os recursos aos cofres municipais. Obrigada, candidato. Próxima. A próxima é a questão 24. Criação do Núcleo de Apoio aos Estrangeiros para acolhimento, tradução e encaminhamento dos trabalhadores e trabalhadoras e crianças estrangeiras residentes no município de Flores da Cunha. Nós temos um contingente bastante alto de estrangeiros que estão no nosso município e existe a necessidade que a gente execute esse trabalho, esse serviço com um órgão específico de apoio aos migrantes. Nós já fizemos isso no passado, nós tínhamos um centro de referência, nós tínhamos um espaço público que nós fazíamos e é interessante observar o nosso plano de governo, nós vamos fortalecer esse espaço, criar esse espaço, haja vista o grande número de estrangeiros que estão vindo no nosso país e existe uma dificuldade muito grande, inclusive na própria tradução. Usávamos espaços já existentes, mas o objetivo nosso, está escrito lá no nosso plano de governo, que a gente crie o espaço específico para que a gente possa acolher eles da forma que eles merecem. Normalmente essas pessoas vêm a Flores da Cunha para fortalecer a nossa economia, trazer a sua força de trabalho e nós precisamos acolhê-los, dar toda a infraestrutura necessária e que eles possam ser acolhidos de forma que se sentir à vontade, é a palavra correta. E nós estaremos fazendo esse trabalho, já está no nosso plano de governo. Obrigada, candidato. Prosseguimos. Não entendo. Questão 13. Realizar os laudos do PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, individualmente, e não somente de acordo com o cargo, uma vez que servidoras e servidores com o mesmo cargo exercem funções diferentes. Revisão anual dos laudos de PPRA, com acompanhamento do sindicato, e averiguação dos casos em que houver divergência entre as informações prestadas no PPRA e as atividades efetivamente executadas. Encaminhar para a Câmara de Vereadores o projeto de lei para a extinção do padrão 1, usando como parâmetro de pagamento de vinculação do adicional ao padrão 2. Pois não existe nenhuma função ativa de concursados no padrão 1. Existe somente para pagamento de menos insalubridade. Os laudos do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais serão realizados de acordo com a legislação local e as normas superiores. Nós assumimos o compromisso com todos os servidores públicos municipais que nós estaremos sim fazendo esses laudos de acordo com a legislação. Quanto à extinção do padrão 1, não é necessário, basta apenas alterar a legislação e convencionar que as indenizações de insalubridade se darão com base no padrão 2. Só alterarmos a legislação e mudarmos, fazendo com que as insalubridades passem a valer do padrão 2. Hoje nós sabemos que a legislação ela precisa apenas da alteração do Poder Legislativo e assumimos o compromisso, sim, de encaminhar o projeto de lei ao Poder Legislativo. Obrigada. Próxima. Questão número 20. Cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação. Eis a meta. Valorizar as profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar-se ao rendimento médio das demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste Programa Nacional.
O Plano Municipal de Educação, assim como toda a legislação do município, ela precisa andar em conformidade com a estrutura do nosso município, com o trabalho desenvolvido, com todas as legislações e precisa ser constantemente atualizado. Nós fizemos uma modificação bastante grande na legislação e queremos construir com os servidores a mudança dessas legislações que se fazem necessárias. Precisamos revisar o Plano Municipal de Educação e essas revisões elas precisam ser permanentes e constantes, que não dependam, não se marque uma data específica, daqui de um ano, daqui de 2 anos. Não, nós precisamos revisar, adequar à realidade do nosso município. E nós estaremos construindo todas essas mudanças, toda essa legislação que precisa ser modificada em conjunto com os servidores. O sindicato tem um papel fundamental, haja visto que ele representa todas as categorias. Ele vai ser ouvido, nós precisamos do apoio do sindicato na construção, principalmente de todas as políticas que satisfaçam o nosso servidor. O servidor público municipal é a ponta do serviço que atinge todos os nossos cidadãos. E só respeitando a eles é que nós obteremos um resultado melhor para toda a nossa comunidade. É isso que nós estaremos fazendo para que vocês trabalhem à vontade de uma forma tranquila, sejam valorizados e possuam o melhor desempenho possível de toda a história de todo cidadão que busca, através do serviço público, prestado à nossa comunidade. Muito obrigada, candidato. Próxima. Questão número 8. O Vale Transporte e o Vale Alimentação sejam creditados no contra-cheque do servidor e da servidora, reajuste do valor do Vale Transporte de acordo com o valor da passagem do transporte público urbano, devendo o reajuste ser anual em conjunto com a data base. Atualmente, o valor é fictício e sem parâmetro real. O Vale Alimentação e o Vale Transporte, eles já têm a data base definida do seu aumento. Ele é janeiro e nós vamos sentar sempre com o sindicato para a sua discussão. Quanto a incluir o Vale Alimentação e o Vale Transporte na folha de pagamento, eu posso dizer a vocês que implica no aumento do percentual com despesa de pessoal. Posso afirmar para vocês que nós não vamos incluir na folha de pagamento, porque vai prejudicar os eventuais, aumentando o percentual do gasto com folha de pagamento, implica no aumento da folha e depois nós não podemos dar aumentos reais aos servidores. Portanto, são duas coisas distintas, já existe a data base, nós vamos respeitar. Se há necessidade da sua modificação, nós estaremos discutindo com vocês. Quanto incluir na folha de pagamento, não seria uma medida viável, vai prejudicar o servidor, que não vai poder ter depois aumentos reais, pois aumenta o percentual da folha de pagamento e isso implica na lei de responsabilidade fiscal, aumentando os custos, e nós não queremos prejudicar a categoria, queremos sim valorizá-la, e essa é uma medida que a gente tem consciente para que todos possam ser valorizados da mesma forma. Questão 23. Ampliar o serviço de saúde mental do município com previsão e acompanhamento de servidoras e servidores no retorno ao trabalho, quando afastados por doença mental e em casos específicos que necessitam de apoio psicológico. Desenvolver uma política permanente de saúde preventiva para o servidor e para a servidora, com a criação de grupos de convivência, prevenção e reflexão sobre os diversos temas relacionados à saúde física e mental dos servidores e das servidoras e realizar readaptações quando necessário para a saúde laboral. Será disponibilizado aos servidores psicólogos do próprio quadro de funcionários e, se necessário, nós faremos a contratação de serviços temporários para atender situações momentâneas.
Nós precisamos atender o nosso servidor, dar o mesmo tratamento da população e esses serviços serão disponibilizados a todos os servidores. Então, nós encerramos a nossa sabatina. Obrigada, candidatos. Desejando um bom final, restinho de semana para todos. Agradeço minha equipe do Sindicato de Servidores, aos candidatos e uma boa tarde a todos.